Fala aí, rapaziada. Final de 32ª rodada do Brasileirão. E teve de tudo nessa rodada. Teve arbitragem errando, como sempre. Teve clássico paulista, clássico carioca. Teve bobagem, bizonha, erros bizonhos de goleiro, barreira mal montada, gol de falta. Teve expulsão no último minuto. Teve de tudo. O suco de Brasileirão que todos nós merecemos e que alguns não suportam, mas é o que nós temos para hoje, é o que nós temos neste ano, é o que nós temos no Brasil. Então, queira você, goste você ou não, é isso que é o futebol brasileiro hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vamos falar. É bom, tivemos uma rodada, a 32ª rodada um pouco atípica, né? Porque teve a final, a finalíssima, né? A final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. O primeiro jogo no Maracanã seria no domingo, então não podia um evento principal, então não haveria mais nenhum jogo ali nessa grade, nesse horário, nem nesse dia. Então algumas rodadas do Brasileirão foram adiantadas, antecipadas, outras adiadas para depois do final de semana, e assim nós tivemos. Então vamos começar na sequência de dias os jogos que ocorreram, que aconteceram. E o primeiro jogo que aconteceu foi na sexta-feira, entre Grêmio e Fluminense. Fluminense e Grêmio jogaram pela 32ª rodada do Brasileirão. O Grêmio já mais aliviado, mais tranquilo, e o Fluminense, que a gente pensava que estaria mais livre, né? Nessa época do ano, que depois daquelas 4, 5 vitórias seguidas, 4, 5 partidas sem tomar gol, com o Thiago Silva ali na defesa, feita aquela mudança toda, a reação do Fluminense. E o Fluminense volta de novo a figurar ali entre uns dos postulantes a talvez permanecer na zona de rebaixamento, porque começou a oscilar, começou a perder alguns jogos nos finais, alguns empates. Teve na rodada passada reclamação muito grande contra o Vitória, não contra o Vitória em si, mas a arbitragem que marcou o pênalti ali pro Vitória, no último minuto que deu ali, fez com que o Vitória conquistasse os 3 pontos, confronto diretaço, e isso tudo gera essa confusão. E mais uma vez, nessa rodada do Brasileirão, contra o Grêmio, tem ali uma confusão, tem ali uma certa reclamação, mas ha sido uma reclamação por parte do Felipe Melo, que acabou sendo expulso no final e fez o gesto de que estavam roubando ali o Fluminense. Não tem o que falar, o pênalti, pelo menos, que foi marcado no final, não tem muita discussão de não foi pênalti, foi roubado, isso não tem discussão, foi um pênalti legal marcado. Só que também esse jogo ficou marcado pela discussão maior entre o Mano Menezes e o Marcelo, que depois, mais pra frente, no sábado, no dia seguinte, culminou na rescisão contratual do Marcelo com o Fluminense. Hoje o Marcelo já não faz mais parte do plantel do Fluminense, não pertence, não é mais jogador do Fluminense. Mas voltando a falar do jogo, foi um jogo, não foi tão movimentado assim, não foi um jogo de muitas oportunidades criadas, mas ficou no empate entre 2-2 ali. Primeiro, quem marcou o gol saiu na vantagem foi o Grêmio com o Bright White, que tem participado bastante, tem tido uma participação assídua nas principais jogadas do Grêmio ofensivamente, tem participado diretamente praticamente de vários lances de gols nessa rodada desde quando ele chegou. Então tem sido fundamental a participação do Bright White ali, a contratação dele veio em bons momentos, em boa hora, já que o Grêmio também estava na corrida contra o rebaixamento e continua, né? Mas um pouco mais afastado, mas ainda assim, falta 6 rodadas, tudo pode acontecer, 18 pontos, ou todo mundo perde, lá embaixo ganha, então ainda tem muitos pontos para quem está lá embaixo descansar, ficar aliviado, ainda tá correndo perigo. E depois o John Arias, o melhor jogador do Fluminense disparado, um dos melhores jogadores do Brasil, um dos melhores meia atacantes, pontas, seja lá a posição que ele joga, porque às vezes na Colômbia ele joga um pouco mais adiantado, às vezes, então ele joga um pouco mais recuado como meio, então ele joga mais ponta, multifuncionais. O John Arias, ele é muito bom, forte, finaliza muito bem, rápido, então o melhor jogador. E eu acho que podemos dizer que é uma grata, talvez uma revelação do campeonato, mesmo estando no elenco difícil, ruim, né, junto com o Estevão,
seria talvez a revelação do campeonato, uma das revelações, né? É o caso do Cauã Elias, que ajudou muito o Fluminense. Se o Fluminense não for rebaixado, muito se deve ao que o Cauã Elias fez, muito se deve aos gols que o Cauã Elias fez e às participações dele durante o jogo. E o Cauã Elias acaba virando o jogo pro Fluminense no segundo tempo. Ali depois tem a confusão da substituição já nos acréscimos do Marcelo. Aí tem a questão dele do Mano e eles não terem uma relação muito boa já há tempos. O Marcelo, pelas notícias que saíram, o Marcelo já meio arrogante, meio cheio de si, com o grupo, meio desinteressado com tudo e incomodando o grupo ali. E muitas pessoas ficaram do lado do Mano Menezes nessa treta e foram antes que até conversar com a direção do Fluminense pedindo que tomasse alguma providência, e o Fluminense tomou a providência de rescindir o contrato, dizendo ali, né, na comunicação, diz que foi mútuo, né, foi amigável, então houve a rescisão ali. Eu acho que talvez multa, essas coisas assim não tem que pagar nem nada. Também acredito que o Marcelo não ia querer levantar nenhum boato em cima de tudo isso daí. Mas o Marcelo já não, como eu disse no início ali, o Marcelo já não tá mais, então essa substituição ele não ocorreu, não fez, e ali surge e acontece o pênalti pro Grêmio no finalzinho, onde o Reinaldo, que cobra pênalti. É muito difícil errar um pênalti desde a época de São Paulo, desde a época da Ponte Preta, né? Quando ele jogou na Ponte Preta, ele se tornou ali cobrador de pênaltis, e desde então na Ponte Preta, na Chapecoense, e depois no São Paulo, ele passou a ser também o cobrador oficial, e agora no Grêmio também, e tendo um bom aproveitamento, empatou 2-2, o jogo acabou 2-2, um pontinho para cada, e no finalzinho ali o Felipe Melo foi expulso, como eu disse, insinuando que a arbitragem estava roubando para o Grêmio, que estava roubando. Então finalizou esse jogo por 2-2, e depois aí no sábado nós tivemos 3 jogos, e esses 3 jogos acredito que quem estava mais de olho nele, além dos interessados no que iriam acontecer, nos envolvidos, era o Corinthians, porque poderia afetar diretamente a tabela. Não que o Corinthians pudesse perder posições, não, mas que o Corinthians poderia se aproximar mais do pelotão que está lá atrás. A distância poderia encurtar mais, e foi o caso que aconteceu. O Red Bull Bragantino, que tá muito mal, o Cuiabá também muito mal, um jogo chato, sem graça, empatou 0-0. Eu não vi, então não tem como eu falar muito o que aconteceu, sobre o que deu, mas as duas equipes não têm jogado muito bem. O Cuiabá desperdiçou alguns pontos importantes, perdeu pro Corinthians, perdeu depois conseguiu empatar com o Atlético Goianiense antes de jogar contra o Corinthians. Então o Cuiabá praticamente está assinando a cartela ali do seu primeiro rebaixamento, né? Veio da Série B, desde então ainda não havia caído, então vai ser a sua primeira queda. Ali tem um jogo também, mais um confronto diretaço entre Atlético Paranaense e o Vitória. O Atlético se apoiando no pacto. É muito legal que aí depois, quando o Vitória vence, aí tem as provocações tranquila, né? Coloca uma musiquinha provocando. Aqui no Entre Show, acho que é alguma coisa show Satanás. Então, todas essas coisas do pacto, muito legal. Aí, provocação, essas coisas assim de rede social. Hoje em dia tem muito dos ADMs dos clubes, que mexem com um com o outro, usam as coisas que às vezes um ou outro provoca. Até aí tá uma provocação sadia, muito de boa, tranquilo. O Atlético Paranaense saiu na frente com o Julimar, que tem feito bastante gols, né? Mesmo nessa fase caótica do Atlético Paranaense. Teve um tempo que não fazia tantos gols assim, a equipe por inteiro, mas vira e mexe você via que quando tinha gol, ou era participação com assistência do Julimar, ou gol do próprio. E ali abriu o placar, mas 3 minutos, bastou isso, 2 minutos depois o Alejandro, que também tem sido fundamental nessa fase final do Vitória, fez o gol de empate. E o Mateuzinho, que desde o início no Vitória tem jogado muito bem. Muitas equipes do Brasileirão têm crescido os olhos no Mateuzinho, mesmo com a multa gigantesca que o Vitória tem colocado sobre ele, milionário. Mas acredito que o Mateuzinho não permaneça na próxima temporada no Vitória. É um bom meio de campo, tem bom passe, tem boa movimentação, além de finalização,
tem feito bastante gols e é muito bem ofensivamente e também na criação de jogadas. O Mateuzinho tem sido um dos pilares aí dessa equipe do Vitória na fuga contra o rebaixamento. O Vitória que venceu 2 jogos seguidos, 2 confrontos diretíssimos e agora já se afastou um pouco mais do pelotão, mas ainda precisa continuar a vencer. Eu acho que, se não for me engano, o próximo jogo é contra o Corinthians, mais um confronto direto, dessa vez lá no Barradão. Então vai ser um jogaço, vai ser guerra para os dois lados. Corinthians que também já se afastou, venceu ali no derby, né? Eu fiz o vídeo sozinho falando do Corinthians, então vou deixar aqui no card, vocês vão lá e vejam a análise certinha. Tem muitas coisas, a bobeada do Everton, a provocação, depois tem a cabeça de porco e tudo mais. Então tá muito legal o vídeo, vejam lá. Beleza? E agora o Juventude e Fortaleza. Esse daí, o Fortaleza não tomou conhecimento do Juventude lá em Caxias do Sul. Fez 3-0, continua na pegada, continua na perseguição do Palmeiras, talvez para assumir a vice-liderança. Com essa derrota do Palmeiras, diminuiu ali a vantagem que o Palmeiras havia conquistado, né? O segundo sobre o terceiro colocado. Então o Palmeiras agora tem que se preocupar em seguir o Botafogo e também em não perder a sua posição para o Fortaleza, caso continue a tropeçar. E aí falamos dos jogos de segunda-feira, que foi o caso do derby, e na terça-feira, ontem, nós tivemos 3 jogos, um clássico entre Botafogo e Vasco. Botafogo no Newton Santos não arranchou trabalho nenhum, jogou muito bem. O Botafogo hoje joga o melhor futebol do Brasil, sem dúvida, sem discussão nenhuma. Savarino, Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, esse quarteto tem feito os olhos de muitos botafoguenses saltarem de alegria. Para quem viu Carleto na lateral esquerda, para quem viu Gabriel, entre outros jogadores, aí no Botafogo, né? Para quem já tinha visto o Seedorf, depois viu a decadência que o Botafogo ficou, a briga toda contra o rebaixamento, depois a briga para subir, depois a briga com folha salarial e dívidas e tudo mais. John Textor vem, faz uma mudança estrutural na diretoria e tudo mais. O scout do Botafogo passa a trabalhar de maneira inteligente, passa a trabalhar de um modo oportunista, eu digo, de aproveitando as oportunidades, e assim o Botafogo vai aproveitando, vai garimpando os talentos na América do Sul, vai garimpando alguns talentos que vêm dos Estados Unidos, algumas oportunidades, encontrando jogadores que estão sem contrato, como o caso do Igor Jesus. Entre as coisas, vem 0 custos, e quando tem dinheiro faz uma contratação inteligente, que foi o caso do Almada, e aí forma o time, praticamente uma seleção, tem jogado muito bem. Não tem como poupar elogios ao Botafogo, que é o líder do Brasileirão e é, sem dúvida nenhuma, o finalista ali, jogando o melhor futebol na Copa Libertadores, e talvez não conseguiu avançar numa fase mais aguda ali da Copa do Brasil, porque quando foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil, teve aquela expulsão polêmica. Eu acho que foi o Gregory, não lembro quem foi expulso, mas teve aquela expulsão polêmica lá, que até hoje eu acho que não foi para expulsão, e isso daí afetou totalmente ali no jogo do Botafogo, que para mim tinha condições totais de vencer e passar o Bahia e ter avançado para a próxima fase, e talvez hoje estaria disputando também as 3 competições, porque o elenco do Botafogo é muito bem montado, muito equilibrado, tem boas peças de reposições, e deu show. Júnior Santos voltando, fazendo um gol. Então não tem muita coisa para dizer do Botafogo, além daquilo que a gente já tem falado a temporada inteira, já tem falado em todas as rodadas do Brasileirão, em todos os momentos de brilho do Botafogo. Até mesmo o Botafogo, dá para perceber que foi regular, não teve um momento de oscilação que a gente pegou e falou, opa, tá oscilando. O Palmeiras oscilou, o Botafogo, ele perdeu alguns jogos, mas nunca a ponto da gente desconfiar ou querer dizer, opa, o Botafogo tá querendo botafoguear, né? Como foi no ano passado, né? Querendo esse verbo aí. Mas
Mesmo assim, o Botafogo muito consistente, consciente daquilo, das estratégias. Arthur Jorge conseguiu montar uma equipe sólida, uma equipe homogênea. Você vê que em todos os lados, por exemplo, às vezes a gente sempre vê em algum time um lado direito mais forte que o lado esquerdo mais forte que o lado direito. Aqui no Botafogo tem um lado, às vezes, um pouco mais forte que seja o lado direito, com o Vitinho e com o Luiz Henrique ali mais agudo no ataque, mas o lado esquerdo é um pouco mais defensivo, mais habilidoso, taticamente, tecnicamente, porque ali joga o Savarino, o Almada e agora o Alex Telles, mas mesmo assim os dois lados se equilibram, um apoio muito bem. Talvez um que destoa um pouquinho mais seja o Vitinho na questão de marcação, na parte defensiva, mas ainda assim tem ali o Bastos, tem ali o Barbosa, muito bem como uma dupla de defesa, principalmente o Barbosa no jogo aéreo, o Bastos veloz e forte. Cara, é o que eu tô falando, é uma equipe que, se você for ver no final do campeonato, se for campeão do Campeonato Brasileiro, vai dominar praticamente as escolhas de melhores posições ali, pelo menos da defesa, vai ter no ataque ali um ou dois, um Almada jogando, disputando. Acredito que o Luiz Henrique vai disputar ali a bola de ouro, né, da ESPN, no prêmio Bola de Prata como melhor jogador, talvez seja ele o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo não tem como poupar. É triste pro Vasco, né, que estava tendo uma reação ótima, estava jogando muito bem, mas agora já passa de, eu acho que 3 ou 4 jogos seguidos, 5 jogos sem vencer no Brasileirão. Então vai aumentando a preocupação. Ainda bem que o Vasco deu aquele estirão, teve aquela reação quando teve a oportunidade, senão hoje estaria mais ainda atolado lá na zona de rebaixamento, brigando para não cair, mas ainda tem que estar em estado de alerta, né? Luiz Henrique, o rei dos clássicos, fez gols em todos os clássicos que participou, contra o Fluminense, Flamengo e agora contra o Vasco. E o Savarino jogando muito bem. Não tem muita coisa que falar. O Vasco sem chance, não tinha chance ainda para completar. O João Vitor é expulso, o Vasco fica com a menos, mas deu para perceber ali que o Botafogo ele tira o pé um pouquinho para, sei lá, não sei porquê, mas o Botafogo, se quisesse pressionar, acelerasse um pouco mais, faria muito mais, golearia muito mais, seria uma goleada muito mais vexatória. E agora falamos de Internacional e Criciúma. O Internacional é outro que no segundo turno com o Roger Machado deu uma guinada no rumo total de jogo, vinha de uns 10 jogos sem vencer e de repente começou a vencer, agora vem numa sequência vencendo. O Alan Patrick voltou de lesão, esse período em que estava dos jogos sem vencer, o Alan Patrick lesionado, o Wesley, outro jogador, mas muito ofensivo, se redescobrindo ali no esquema do Roger Machado. Tem ali um gol de falta do Alan Patrick, um golaço, né, no finalzinho ali do primeiro tempo, e para completar, já no final do primeiro tempo, tem ali a expulsão do Felipe Viseu, onde ele tenta dar aquela bicicleta e acaba pegando no rosto do jogador, do defensor ali do Internacional. E ali fica a questão, será que era para expulsão? Será que não era? Então por isso que eu falei que tem essa mais um bate-boca a respeito de decisão de arbitragem. Será que fez certo? Será que fez errado? Mas ali eu vi, eu poderia talvez ganhar um amarelo, um jogo perigoso. Mesmo eu sei que falta, não tendo intensidade, não tendo intenção, mesmo assim, não sendo por querer, é falta e alguns lances é passível de vermelho, mas ali eu vejo como uma disputa de bola normal. Por mais que ele tenha feito um jogo um pouco perigoso, a bola tenha escapado um pouco dele, ele poderia ter repensado em dar a bicicleta, mas ali o zagueiro, o atacante, na hora ele vai tentar fazer a finalização de qualquer forma e o zagueiro vai tentar tirar de qualquer forma. Então para mim foi um choque de trabalho ali, ocasional. Não era para expulsão, vermelho direto, um amarelo talvez. Eu acho que, na minha opinião, né, eu acredito que não precisaria ter expulsado o Viseu da forma como foi expulso, por jogo brusco, perigoso, né? Um amarelo acho que estaria de bom tamanho, né?
Agora, se você não concorda, fale pra mim. Na minha opinião, acho que o amarelo estaria de bom tamanho. E no final, o Wesley vem e faz ali, liquida a fatura no último minuto, praticamente ali, 2-0. E o Inter que entra agora no G4, continua ali na briga com o Flamengo. Acho que ele ainda tem um jogo a menos. Não, o Flamengo tem um jogo a menos, mas acho que o Inter também. Depois aqui no final a gente vai ver. E para finalizar a rodada de ontem, o São Paulo foi até a Bahia Arena Fonte Nova enfrentar ali o Bahia, os mandantes. O Bahia começou jogando até bem, atacando, criando muitas oportunidades, jogado com o Cauli, criando jogadas com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas, né? Mas ali numa bobeada do goleirão ali do Bahia, não deu certo a saída de bola, acabou ali o Marcos Felipe errando, né, aquelas tiradinha de bate-pronto, né, chute e fazendo aquele rasante ali, ele acabou errando, tocando, praticamente deu uma assistência, um passe pro Luiz Gustavo, que não bobeou, pô, foi lá, fez ali 1-0, e o São Paulo vai pro intervalo vencendo e depois volta mais uma vez ali numa jogada de um descuido, uma bobeada, mais uma vez da parte defensiva ali do Bahia. O Caleri disputa a bola, vence, ganha a disputa, ele passa pro Lucas, o Lucas vai e faz o passe pro Luciano, e nesse bate lá dentro da área o Zé Gabriel ali, eu acho que é Zé Gabriel, o nome do zagueiro do... Não, Gabriel Xavier. O Gabriel Xavier, que era um dos melhores zagueiros no início do Brasileirão, né? O Bahia que estava com um timaço bem entrosado. Esse mesmo time fazendo bons jogos ali, chegando à vice-liderança, chegando à liderança e tudo mais ali. Tem essa oscilação. O Gabriel Xavier, que era um dos melhores zagueiros, eu acredito que tem um potencial para continuar sendo um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo ali bobeando ali na defesa ali, com o Luciano, e o Luciano acabou achando meio que um passe sem querer nesse bate-rebate ali pro Rato, que estava já 1 ano sem marcar gol. O último gol que o Rato tinha marcado foi exatamente quando ele cortou para a esquerda e todo corintiano agora sentiu um calafrio, lembrou desse lance. Pois é, desde este último lance aí de gol do Rato contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, lá no jogo de volta, o Rato já não marcava mais de 1 ano e uns 2 meses, mais ou menos assim, 1 ano e 2 meses voltou a marcar, e ainda deu uma assistência, passando ali pro Lucas num contra-ataque mortal, dá assistência pro Lucas para finalização do Lucas de fora da área, fazendo 3-0, uma vitória gigante e importante do São Paulo para continuar aí na saga, para não ficar longe do pelotão que se classifica direto para a Copa Libertadores, para a fase de grupos. E hoje, finalizando, tivemos ali 2 jogos não tão empolgantes nem importantes assim, que foi Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo foi até Minas Gerais com a equipe reserva ali, porque o foco total é em permanecer em Minas ali, mas dessa vez pensando num jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Foi lá e venceu por 1-0 com o gol do Davi Luiz, uma malandragem do Davi Luiz, onde ele reclama da barreira, o juiz já havia apitado, e ali a barreira fica moscando. Vacilou, uma barreira muito mal montada, desorganizada, e pior ainda que na hora que o Felipe Luiz finaliza, o Marlon ele sai de lado da barreira e dá espaço, e a bola passa exatamente na onde era para ele estar. Ele surpreende todo mundo, o Cássio fica sem reação, não esboça reação nenhuma, e ali o Davi Luiz faz 1-0 pro Flamengo, e depois tem um gol do Alcaraz, que aí é outra polêmica. Mas estava impedido o Alcaraz depois no complemento do lance. Mas foi o zagueiro que rebateu. Se o zagueiro rebateu, não foi por querer, então vale o impedimento. Não, mas a função do zagueiro nesses momentos de cruzamento, ele está tentando rebater. Não, mas bateu primeiro no zagueiro, no atacante do... Acho que foi no Plata. Bateu primeiro no Plata ali e depois rebateu no próprio zagueiro, e por causa disso não foi não é uma ação dele. Não, na minha opinião, eu acho que não deveria ter anulado o gol. Acho que o Alcaraz não fica impedido. Dá para ver mesmo que quem rebate a bola é o zagueiro. Então isso daí já tiraria, eu acho que a condição de impedimento. E foi um gol legal. Um gol que surpreendeu, um gol que ninguém esperava. Foi um golaço, um chute de fora da área cruzado, exatamente surpreendendo todo mundo, a maneira como a bola passa, a velocidade, rasteiro no cantinho,
E mas ainda bem que esse gol não afetou em nada a vitória do Flamengo, não prejudicou em nada, mas sei lá, né? O VAR deveria analisar melhor as questões de o jeito que eles tomam tem a chamada, mudam ali a atitude de fazer tudo. E depois o outro jogo ali, mais ou menos, foi o jogo dos Atléticos do Goiás e de Minas Gerais, o Atlético Goianiense também o Atlético Mineiro também com reserva, porque focado 100% na finalíssima ali contra o Flamengo, e ali perdeu o Atlético Goianiense, uma vitória que não afeta, não muda em nada a tabela do Brasileirão, uma vitória onde o Atlético Goianiense conquista ali, e um gol do Janderson já no finalzinho ali, e assim se encerrou essa rodada de Brasileirão. Vamos ver como estão a classificação. O Botafogo dispara 6 pontos à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, com 67, Palmeiras com 61. Fortaleza se aproxima com 60, um pontinho, e o Flamengo, que venceu hoje, toma de volta a sua posição, está com 58 pontos em quarto, o Internacional em quinto com 56, logo atrás vem o São Paulo com 54, mais embaixo ali na zona de classificação da Sul-Americana, iniciando ali, o Bahia com 46, depois em oitavo o Cruzeiro com 44, o Vasco em nono com 43, o Atlético Mineiro com um jogo a menos em décimo com 41, o Grêmio com 39 pontos logo abaixo em 11º, o Vitória, que deu uma afastada bem grande, subiu a tabela, fecha ali a zona de classificação para a Copa Sul-Americana, em 12º com 38, logo atrás vindo na caça aí, o Corinthians, que afasta com essa vitória no Clássico, sai mais ainda de perto do pelotão lá embaixo do Z4, com o mesmo número de pontos, mas perdendo ali no saldo de gol, com 38 pontos em 13º, o Fluminense com 37 pontos em 14º, o Criciúma com 37 pontos também em 15º, e em 16º com 35 pontos o Bragantino, e abrindo a zona de rebaixamento o Atlético Paranaense com um jogo a menos, com 34 pontos, então ele pode vencer e subir lá para cima, né? Passar mais acima e trazer o Red Bull Bragantino como sendo o primeiro time na zona de rebaixamento. Juventude, que com a derrota ali para o Fortaleza cai mais, fica em 18º ali com 34, e depois vem Cuiabá praticamente rebaixado, e o Atlético Goianiense rebaixado em último com 25 pontos, e o Cuiabá com 28. E assim se encerra a 32ª rodada. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu!